sou Mariana Rodrigues, professora de artes. Nós vamos iniciar agora a aula do 5º ano. Gente, para você que está em casa, já pega logo o seu material didático, que é o livro de artes, e verifica a unidade 2. A nossa unidade vai falar sobre cinema. Aí nós vamos voltar um pouquinho às nossas aulas anteriores. Eu sei que todo mundo lembra porque a tia passou bastante tempo falando sobre o nosso conteúdo anterior, que é a fotografia. A fotografia foi muito importante para o que nós conhecemos hoje de cinema, porque foi a partir da fotografia que surgiu a invenção do cinema. Aí nós vamos recapitular. Surgiu a primeira fotografia com Joseph Niepce, que foi o criador lá da revelação de uma foto. Lembram que eu falei para vocês que a foto passava um dia inteiro para aparecer, para que ele pudesse ver uma imagem. A imagem era preto e branco, uma imagem não muito nítida, que era basicamente um turvo de preto e branco que você não conseguia ver direito. Depois surgiu, o daguerreótipo com Louis Daguerre, criou a máquina com as suas plaquinhas fotográficas e que a imagem começou a melhorar, a ter uma nitidez maior, não é isso? Mas não parou por aí. O cinema, ele justamente foi uma evolução de todas essas invenções da fotografia. E para a gente entender como foi que surgiu essa ideia de cinema, nós vamos entender uma primeira coisa. Qual foram as invenções que levaram as pessoas a entender ou a, pelo menos, tentar imaginar uma outra possibilidade através da fotografia? Para poder a gente começar a entender isso, eu vou mostrar para vocês essa primeira imagem. Eu sei que muitos aí em casa vão perguntar: professora, o que tem a ver duas imagens com um círculo, um com uma aranha, um com a teia de uma aranha? O que isso tem a ver com cinema? Pois é, foi a partir de um negocinho bem pequenininho chamado taumatrópio, foi que as pessoas começaram a especular a ideia de existir uma imagem que fosse movimentada, que você pudesse enxergar e que parecesse que tivesse um movimento, como uma caminhada, uma corrida, uma coisa que passasse. Então, surgiu aí com o nosso querido Peter Marker-Roget, em 1824, que nós chamamos de taumatrópio. O que é o taumatrópio? Taumatrópio. É até complicado o nome, né? Aqui nós temos um exemplo de um taumatrópio. Aqui nós temos basicamente dois círculos, onde tem uma aranha e onde tem a teia da aranha. O taumatrópio final é esse objeto aqui. Nós temos na parte central um pedaço, aqui no caso um pedaço de papelão, pode ser uma cartolina, um pedacinho como se fosse um formato de um disco, um formato circular, onde você vai colocar uma imagem de um lado, aqui no caso a imagem que aparece é a de um aquário e de uma mão alimentando esse peixe, que estaria no aquário. Professora, mas eu não estou vendo o peixe nesse aquário. Pois é, do outro lado desse disco nós vamos ter o peixe, somente o peixe, sem aquário e nem nada. A ideia do taumatrópio é justamente essa. A partir do movimento, deixa eu te ajeitar aqui direitinho. A partir do movimento que você faz, você vai conseguir observar que as duas imagens, a do peixe e a do aquário, elas vão se unir através da velocidade. E a ilusão que nós vamos ter no nosso olho é que essa imagem é apenas uma só. A partir disso, começou-se a especular que era possível criar uma imagem em movimento, que até então as imagens eram estáticas, paradas. As pessoas nas suas fotografias não se mexiam, não se movimentavam de nenhuma forma. Aqui, através do taumatrópio, foi que surgiu a primeira ideia de que isso era sim possível de acontecer. Agora, para dar sequência, isso foi em 1824. Mais lá à frente, nós temos duas pessoas bastante importantes no cinema, que é basicamente dois irmãos. Esses irmãos, chamados de irmãos Lumière, conhecidos como Auguste Lumière e Louis Lumière,
são dois irmãos que já tinham meio que um conhecimento sobre fotografia. O pai era dono de uma fábrica que produzia filmes fotográficos, então eles já tinham esse meio. Eles criaram uma máquina chamada de cinematógrafo, que é essa máquina aqui. O cinematógrafo, ele era uma máquina que gravava as imagens e também reproduzia essas imagens depois. Como? Eu não sei se vocês sabem, se você já foi bastante curioso e já pesquisou na internet como é que são produzidos os filmes, você vai descobrir que o filme, ele não é uma sequência em um vídeo. Na verdade, o filme é uma sequência de fotos em milésimos de segundos, é como se fossem várias fotografias em pouco tempo, juntas, que colocadas em velocidade geram um vídeo. Como o nosso olho não consegue captar, porque são várias imagens em uma velocidade muito grande, a gente só vê um filme contínuo. Mas, na verdade, são várias fotografias, que nós chamamos também de fotograma, que é cada foto que vai aparecer ali, que vai constar naquele filme. Isso foi o que os irmãos Lumière descobriram. Eles descobriram que se ficassem com um cinematógrafo em algum local e ele ficasse fotografando várias fotos, e depois eles rodassem essas fotos em uma velocidade muito rápida, aquilo ia se tornar uma espécie de vídeo. Então aí surgiu a primeira ideia aí de cinema. É claro que hoje nós temos as câmeras, né, que fazem a captação de uma imagem em qualidade muito boa, em áudio também. Então nós temos hoje uma facilidade, mas ainda hoje é assim. Quando os filmes acontecem, os artistas, os atores que ficam lá contracenando, fazendo toda aquela história acontecer, eles ficam ali, mas eles são gravados em várias fotografias. Então, para a gente continuar, a gente só vai ver direitinho aqui como é que foi essa lógica de cinema, essa lógica de criação. Em 1895, os irmãos Lumière, esses rapazes aqui, que parecem mais senhores, eles fizeram o quê? Pegaram a fábrica do pai, em alguns locais da cidade, colocaram o seu cinematógrafo, colocaram lá, gravando essas imagens, e depois eles repararam que ficou bastante interessante. Lembrando bem, vocês lembram que a tia falou nas aulas anteriores que a fotografia foi um invento assustador? Vocês lembram? Que as pessoas tinham medo, que as pessoas pensavam que suas almas estavam aprisionadas na fotografia? Vocês lembram? Pois é, imagine só quando foi feita a primeira exibição de cinema. Imagine só você conseguir ver as pessoas se movimentando, caminhando. Imagine o assombro, o susto que essas pessoas tomaram ao ver essa imagem. Imaginem só como foi. E os irmãos Lumière proporcionaram isso às pessoas. O que eles fizeram? Eles juntaram as pessoas em um teatro, fizeram lá a exibição. É claro que não era um filme como a gente conhece hoje, um filme de 1, 2 horas de duração. Cada pequeno filme durava 40, 50 segundos. E um dos mais conhecidos é chamado de A Saída dos Operários da Fábrica Lumière, que era a fábrica do pai deles, né? O que tem nesse vídeo? Se você for pesquisar, e é bom que você pesquise, você vai procurar lá A Saída dos Operários da Fábrica Lumière, você vai ver que é só um galpão abrindo suas portas, as pessoas saindo agitadamente, como se quisessem ir para casa. Sabe quando vocês saíam da escola apressadamente para poder chegar em casa e ficava aquela correria? Pois basicamente a imagem que eles registraram foi essa. As pessoas saindo, né, da fábrica depois de um dia de trabalho, as pessoas caminhando para voltar para os seus lares, não é? Então, basicamente, esse foi o filme, as pessoas saindo. O segundo filme que os Lumière criaram foi A Chegada do Trem à Estação de Ciotat. O que era basicamente? Um trem chegando na estação, parava, as pessoas desciam, outras subiam, e basicamente esse foi o filme, a chegada desse trem à estação. E durava bastante tempo de gravação, mas a exibição era 40, 50, apenas 50
segundos, não chegavam nem a ser 1 minuto. E ele fez isso, pegou esses filmes, tem outros filmes que eles também gravaram, eles juntaram esses filmes e exibiram numa sala. E as pessoas ficaram assombradas quando observaram que todo mundo se mexia. Algumas correram, algumas ficaram, meu Deus do céu, como é que pode ter gente se mexendo nessa tela? Então era muito atordoante ver aquilo se movimentando, não era coisa real. É claro que hoje em dia você vai para o cinema, coloca seu óculos 3D, você às vezes não leva um susto, né, quando vem aquela imagem 3D no seu rosto, que você às vezes pensa que vai realmente levar alguma coisa no rosto, que é só uma ilusão que você tem. Imagine só aquelas pessoas naquela época terem que ver as pessoas se movimentando e aquele medo todo de que aquilo fosse alguma coisa que fugisse da realidade deles. Na verdade, era uma invenção muito bem elaborada, que só evoluiu, não é isso? Aqui nós vamos ver nessa imagem, o que nós temos é o cinema brasileiro. Nós temos aqui já uma imagem colorida. Esse filme, essa imagem é só uma foto do filme Viagem à Lua. E esse filme você vai reparar como já está colorido, tem um cenário lá de fundo. Nós temos aqui uma estrutura que parece uma espécie de luneta, uma coisa assim para observar o espaço. Acho que basicamente isso. Então nós temos aqui que a coisa evoluiu, né? Aqui já temos um cinema colorido. E hoje em dia o cinema brasileiro é bem elaborado. Nós temos vários filmes que vão para o mundo inteiro, né? Isso daqui é bastante interessante, mas surgiu desde a invenção desse negocinho aqui, que deu na cabeça das pessoas a ideia de que era possível. Então, uma invenção grandiosa hoje conhecida pela gente foi a partir de uma coisinha pequenininha como essa e de uma máquina tão simples como aquela máquina que o nosso querido Lumière, os irmãos Lumière receberam. Meus queridos, para finalizar essa aula, nós temos uma atividade bastante interessante. Vocês acham mesmo que a tia ia deixar vocês em casa sem fazer a atividade do taumatrópio? Pois é, o taumatrópio, ele basicamente é uma coisinha bem fácil de fazer. No livro de vocês tem um passo a passo. A tia já teve o cuidado de trazer as imagens para explicar, tá? Mas você vai observar direitinho, ou na internet também, com o auxílio dos seus pais, você pode verificar outras possibilidades de fazer o seu taumatrópio. Nós vamos pegar aqui a primeira lógica do taumatrópio é escolher um disco. Eu aconselho você a fazer o seu taumatrópio com um disco de papelão, porque o de cartolina ele vai rasgar com facilidade. Então você vai ter o disco de papelão, onde você vai cobrir esse disco com um papel branco de um lado e do outro lado para ficar de uma cor uniforme. Aí você vai desenhar. A tia trouxe aqui o exemplo do aquário do peixinho, porque esse aquário, o peixinho, é super simples. Como? Você vai desenhar o aquário de um lado, aí você vai pensar, o aquário pode ser redondo, quadrado, retangular, do jeito que você quiser. E do outro lado você vai desenhar o peixinho. Então, esse aqui é super fácil. Você pode também fazer a ideia que está aqui no próprio livro, que está aqui no slide para vocês, que é a do pássaro e a gaiola. Como? Você vai colocar de um lado a gaiola e de outro lado o pássaro. Só lembrando uma coisa, como as imagens vão ser juntas, você tem que colocar a gaiola de cabeça para baixo ou o pássaro de cabeça para baixo. Então, um tem que ficar de um lado e o outro do outro lado, para quando as imagens se juntarem, a imagem ficar no mesmo sentido, ou para cima ou para baixo, tá? Então, reparem bem nisso daí para que não aconteça o erro de você fazer e na hora de colocar na gaiola, o passarinho aparecer de perna para cima. Aí não vai ficar legal. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês façam em casa, que vocês gostem, que estudem bastante, que tenham achado interessante a questão da criação do cinema, dos irmãos Lumière e de tudo mais, e que você faça, que você poste nas redes sociais do Instituto Educacional São José. Podem até me marcar, eu vou ver, vou ficar muito feliz, tá? Até a próxima aula!